Oi, gente, então, vamos à nossa aula? Pessoal, na última aula a gente fez o molde da saia frente, né? A gente aprendeu. E o molde da saia costas. Só ficou faltando um detalhezinho. A gente fez a pence, fizemos tudo. Ficou faltando o revel, que é a parte que a gente coloca por dentro, certo? Aqui eu fiz o revel das costas e o revel da frente e vou estar ensinando agora para vocês. Tem algumas pessoas que conhecem como limpeza. Quando eu fiz o curso, eu conheci por limpeza. Então, o que você vai precisar fazer? Com a sua fita métrica, você vai pegar, fecha a sua pence, tá? Deixa eu separar aqui. Aqui é das costas. Você fecha a pence direitinho. Pode colocar um durex para ficar bem fechadinha. E você vai descer 6 centímetros. Não mais do que isso, não tem necessidade. E vai descer certinho 6 centímetros. Você coloca um papel por baixo, pode ser desse do molde mesmo, ok? E você vai riscar nesse papel, igualzinho tá no corte da sua cintura, da sua saia. E risca certinho e desce, tá? Tanto na lateral quanto na frente. Depois que você fez isso, você vai fazer a mesma coisa na saia, tá? Descer o revel aqui. 6 centímetros. Aqui esse 1 centímetro já é o de margem de costura, tá bom? É importante deixar. Na lateral, se você é iniciante, deixe 2, porque se der algum erro, você deixou 2, vai ter tecido à vontade, tá bom? Aí você faz isso por toda a parte da cintura. E na frente a mesma coisa, só que com o tecido dobrado. Tecido não, desculpa. Com o papel dobrado, vai ficar dessa forma. Você coloca o papel dobrado no meio da frente. Aqui é o meio da frente, certo? Tudo que você colocou o papel dobrado, você fecha a pence antes. Deixa a pence bem fechadinha. E você vai riscar, tá? E risca na lateral também. Tudo que você fez isso, você vai descer os 6 centímetros. É melhor você fazer com a fita métrica do que com a régua, porque a régua você vai riscar reto, ele não vai ter esse arredondado natural. E com a fita métrica você vai fazendo, vai ficando todo por um, todo certinho. Aí você vai marcando, marcando, marcando. Esse daqui da frente eu não deixei, esqueci de deixar a margem de costura. Mas é sempre bom deixar 1 centímetro de margem de costura em cima e embaixo. E na lateral deixa até 2, tá bom? Aí como o papel estava dobrado, ele já vai ficar com o revel da frente inteiro. Isso aqui você precisa cortar só uma vez no tecido. Isso aqui vai ficar por dentro da saia. Aqui é o meio da frente. E das costas, o das costas vai precisar cortar 2 vezes, porque o meio das costas, né? A lateral de um lado e do outro lado. Entenderam? É isso que eu quero passar para vocês. E agora vamos ao corte da nossa saia. Como que a gente vai montar no tecido? Puxar aqui. Aqui é o meio da frente. O meu tecido está dobrado. De preferência que vocês passem o tecido, porque é importante o tecido estar bem lisinho. Esse daqui eu passei, mas esse tecido é teimoso, ele quer enrugar um pouco. Você dobra o tecido no meio. Normalmente esse tecido vem com 1,5 m de largura. Ele dá pra fazer uma saia tranquilo, com a largura dele. Tem pessoas que, se é muito fortinha, não dá. Eu já tive clientes assim, aliás, tive não, tenho, que eu tenho que usar 2 medidas dessa. Mas, normalmente, isso aqui dá. Tudo que você dobrou o tecido ao meio, você vai posicionar a parte da frente da saia desta forma. Rente com o meio do tecido dobrado. Tá? E vamos alfinetar. Tudo que a gente alfinetou, toda a saia, como vocês estão vendo aqui, a parte da frente, a pence tem que estar aberta dessa forma, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai marcar a parte da pence. Vamos dar um cortezinho aqui. Então, o que a gente faz? A gente dá um corte nessa parte da pence, nessa aqui, tá? Só para abrir ela, pra gente poder marcar ela no tecido. Se você tiver
um carbono de tecido que você possa botar por baixo para marcar a parte de baixo, é bom. Se não tiver, depois você marca. E você vai pegar um lápis apropriado para costura ou um giz e vai marcar, porque você vai costurar essa pence, certo? Ó, tem que ver para ficar certinho. Aí você marca. Eu não tá dando para ver no vídeo, porque fica quase da cor do tecido, porque o tecido é rosa e o lápis é vermelho. Marcou? Aí você vai marcar 1 centímetro ao redor dele todo. Se você é iniciante e você não deixou margem de costura, você deixa 2 centímetros na lateral. Porque é muito importante isso. Porque se por acaso você se perder ou cortar o tecido na overlock, você tem a opção de... ainda tem tecido ainda, tá bom? Então aqui, você vai pegar com a fita métrica, ao redor de toda a saia, marcar 1 centímetro. E aqui embaixo você pode marcar 2. E mesmo assim, para cliente, às vezes é bom, porque às vezes a cliente engorda, tem como você também deixou o tecido ali, você pode folgar quando quiser. Eu sempre deixo nos tecidos das clientes um pouquinho a mais sobrando. Aí você deixou aqui 2 centímetros, não é necessariamente preciso deixar 2, tá? Mas eu gosto de deixar. Ao redor dele todinho, você vai marcando. Aí você marca, deixa também a bainha do tecido, da saia. Quando você quer de bainha, às vezes a bainha, você quer uma bainha grande, tipo com 2 centímetros ou 4 centímetros. Aí você deixa o tanto que você deseja. Eu prefiro 2 centímetros mesmo. Se você quiser dobrar também, você deixa mais. E se você só for passar na overlock e costurar, você deixa só 2 centímetros. Aí deixando a bainha, tudo marcadinho, aí você vai cortar. Só que antes disso, eu gosto de posicionar já a parte das costas. Desta forma, do lado mesmo da parte da frente, como nas costas vai ter uma costura, que ela vai ser cortada no meio, eu posiciono dessa forma. Aqui é o meio das costas, não precisamos deixar margem de costura, porque a gente já deixou esses 2 centímetros. A gente vai fazer a mesma coisa, alfinetar tudo e marcar com o lápis a lateral, ok? A mesma coisa a gente vai fazer aqui na pence, vamos cortar ela aqui e marcar a parte de dentro. Aqui a gente já alfinetou tudo. Vou mostrar aqui pra vocês de pertinho. Deixa eu só aproximar a câmera. A gente cortou, fez um corte aqui, certo? Nessa linha aqui onde a gente marcou a pence, nessa última linha, a gente dobra assim, dessa forma. Agora a gente vai fazer o quê? Com o lápis, no caso o lápis não é apropriado, você vai marcar pra ficar o lugar da costura, tá? Depois você marca do outro lado a mesma coisa. Aí você desvira a pence e marca com 1 centímetro, né? O mesmo jeitinho que tá aqui a pence, nessa forma, nesse formato. Só que com 1 centímetro de distância, que é a largura que a gente deixa de margem de costura, ok? Na parte do meio das costas, não precisa deixar margem de costura. Mas na lateral, a gente precisa deixar toda a lateral, certo? A gente deixou também a bainha. Aqui está a bainha. E botamos a frente e as costas tudo junto, ok? A gente marcou tudo aqui, tudo certinho. E agora a gente vai cortar esse tecido. Nas marcações que a gente fez. Com o lápis, tá? Meninas, eu perdi o vídeo, e meninos também, né? Eu perdi o vídeo que eu estava cortando, mas só foi aquela partezinha. Eu espero que vocês tenham entendido, que a gente cortou aqui, marcamos, né? A pence, eu também dei uns piquezinhos para poder marcar o lugar onde fica a pencezinha. Como vocês veem, eu deixei bastante tecido na lateral. Aqui também ficou a bainha. E aqui a nossa frente. Quando a gente abrir o tecido, ele vai ficar assim.
Esse tecido aqui é um sarja acetinado. Eu gosto muito desse tecido, ele serve para blazer também, mas ele é leve, é um tecido bem leve, bem gostoso. Aqui agora você... A mesma coisa as costas ficou em duas partes, aqui, as duas laterais. Aqui é o meio das costas, onde que a gente vai pôr o zíper, tudo marcadinho, a gente já deixou aqui, né? A margem, deixamos a costura. E aqui ficou as pences, que eu gosto também de dar um piquezinho pra poder marcar. E eu gosto de dar um piquezinho onde que tá a margem também, né? Aqui a parte do revel. A parte da frente, a gente vai botar com o tecido dobrado. Esse tecido aqui, ele tá dobrado, tá? A gente vai colocar a parte do revel aqui. Aquela parte assim. Se você quiser colocar ele inteiro, não precisa dobrar o tecido. Mas se você colocar a metade dele, coloca com o tecido dobrado, dessa forma. Aí alfineta tudo. A parte das costas também você coloca com tecido dobrado, só que ele não precisa ser aqui no meio, com o tecido dobrado no meio. Pode ser aqui mais na frente, do lado, tanto faz. Porque ele vai ter um corte aqui no meio das costas, tá? Agora que a gente alfinetou tudo, a gente vai cortar. Se você não deixou margem de costura, você precisa deixar a margenzinha de costura. E se você deixou margem de costura, você só cortar rente ao molde, ok? Dessa forma. Esse eu não deixei margem de costura, eu precisei deixar a margem. Então, esse eu não preciso cortar rente ao molde. Esse aqui é o da frente. E o revel da frente vai ficar dessa forma. Tirando aqui os alfinetes para vocês verem. Ele vai ficar assim e a gente vai encaixar na parte da frente da saia. Eu vou estar mostrando para vocês. E o das costas, a gente corta aqui no meio. Como esse eu já deixei a margem de costura, a gente corta rente dessa forma. Talvez facilite mais para alguns. Aqui na lateral que eu vou deixar um pouquinho mais. E ele vai ficar com dois, tá? Aqui é a lateral. O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de dar um pique nessa parte aqui, com a tesoura dessa forma. Porque depois eu marco o lugar que eu vou costurar. Nas laterais também é bom você dar um pique onde que você vai costurar, onde que tá a linha da costura. Dessa forma. Esse pique ajuda bastante, tá? Se você quiser dar um pique em todas as costuras, aqui, por exemplo, dessa forma, você também pode dar. Gente, essa foi a aula de hoje. Se eu for costurar hoje, o vídeo vai ficar muito longo. Então, eu vou deixar a costura para a próxima aula, mas vou deixar uma dica para vocês. Vocês já podem ir fechando as pences. Vocês vão virar a saia pelo avesso, claro, sempre. Começar da pontinha, medir aquele que a gente deixou, ver que a gente marcou, né? O lugar que a gente vai costurar. Se você não marcou, você pode medir a distância e você costura dessa forma, começando de onde tá a marcação, o piquezinho, e vai afinando, 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 vai morrendo até o ponto, ok? Aí fecha todas as pences da frente e das costas, e você pode estar abrindo a sua saia à frente, dessa forma, e encaixando as laterais, lembrando que pelo avesso, ok? Mas na próxima aula eu vou mostrar para vocês como fazer no passo a passo indo para a máquina. Porque aqui acho que vai ficar meio difícil para vocês entenderem dessa forma aqui. E vai ficar muito longo o vídeo. Então, eu vou deixar para a próxima aula, tá bom? Até a próxima. Se Deus quiser, fiquem com Deus.